MMA, aí eu lembrei novamente, olha, pô, aquela coisa do galo, é por aí, os caras... E na época, a gente não tinha luva, era treino de tapa, mão aberta ainda, né? Taparia. Na tapa, rapaz, era tapa, porque a gente não tinha luva. O pessoal que tinha luva era o pessoal que já tinha uma certa idade, porque já trabalhava, tinha uma certa condição. Eu trabalhava, mas eu ganhava muito pouco. Não tinha condição de comprar uma luva. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio. Desta vez, mais um grande convidado, mas antes de apresentá-lo, eu vou passar aqui para o nosso manual do desporto de combate. Atire Coelho. Primeiro, e antes de mais, pessoal, curtam, comentem e compartilhem. Triplo C, não se esqueçam, não custa dinheiro, é de graça e ajudam não só o canal, mas ajudam os atletas. Não se esqueçam, eles é que são os verdadeiros heróis, eles é que são os intervenientes. Ajudem os nossos atletas. E antes de mais, sem perder mais tempo, Maurício Reis, mestrão, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Como eu já sempre sou grato a todo o pessoal, a todo mundo que nos acompanha, né? Desde o público aos promotores, né? Ao pessoal que trabalha também na parte da mídia, que é através disso que o nosso trabalho é mostrado, né? Que as pessoas têm e vai tendo reconhecimento de tudo o que a gente faz, né? Se não for por esse meio, também a gente também não consegue, né, divulgar de uma maneira, de uma magnitude assim que consiga abranger um público maior, né? Então agradeço imensamente a todos vocês, tá? Boa. Mestre, nós estivemos lá em baixo, no Fighter, naquele grande evento. Estávamos na mesa de imprensa, passou-me pela cabeça e pediu contacto, só que o mestre estava com muitos atletas, tinha o main event também, achei melhor não chatear, porque nestas alturas de concentração um gajo não tem tempo para nada, então acabei por intermédio de um aluno, do Mário, chegar ao mestre e para ter este papo aqui. E então, começando já pela pergunta da praxe, mestre, como é que as artes marciais, com que idade é que as artes marciais entraram na sua vida? Olha, a arte marcial, ela entrou na minha vida como um divisor de águas, né? Como eu costumo falar para todos os meus atletas, né? Que eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, então eu não aceitava, né, a situação que eu vivia e eu coloquei na minha cabeça, independente do que eu vá passar, tá, eu vou conseguir. Mais cedo ou mais tarde, eu costumo falar que ou eu morro sem conseguir, mas eu vou continuar lutando. Se eu não conseguisse, eu ia continuar lutando. Eu não ia parar, meu irmão. Por mais que... eu falo para eles também, né? Enquanto houver um dedo mexendo, sabe? É um sinal que tem vida. Um sinal que eu tenho que continuar lutando. Então, é assim que eu sempre levei tudo na minha vida, né? Desde o início. Então, no início, para todo mundo é muito difícil. Mas para todo mundo que vive na zona, né, a zona mais pobre do Brasil, que é o meu estado, né, o Piauí. Piauí é um estado muito pobre, é um estado muito, né, mais o Nordeste, mais isolado, diferentemente dos outros estados, né, que são mais, tem um foco maior de turismo, então é maior. Então eu decidi que eu via muito, assim, eu morava no interior, né? Então, assim, eu olhava os galos brigando, eu falei, porra, eu não sou muito, eu não gosto muito de estudar, né? Eu não gostava, né? Depois eu voltei e tal. Falei, pô, tem que encontrar uma maneira de ganhar vida que seja daquele jeito ali, brigando, saindo na porrada, né? Pra você ver, a gente aprende até com os animais é algo importantíssimo na vida da gente. E assim foi. Aos 9 anos de idade, eu fui para a cidade, que eu morava no interior, e lá eu conheci o jiu-jitsu. Né? Eu conheci o jiu-jitsu e conheci o boxe.
Então lá eu treinava, comecei a treinar aos 10 anos, comecei a treinar jiu-jitsu e boxe. E aí sim foi quando eu conheci o MMA, né? E aí eu lembrei, quando eu era mais novo, pensava, poxa, eu posso brigar, eu posso, né, de uma forma que tenha regras, né, que eu possa ser remunerado, que eu possa ganhar vida, que as pessoas possam me reconhecer. Então, assim, foi através disso. Então, foi muito difícil, que tem até eu na internet, né, no YouTube, eu contando a minha história, né, como é que foi a minha trajetória, a minha transição do meu estado para o Rio de Janeiro, né, que foi o estado que eu vivi a metade também da minha vida, praticamente, né, até antes de vir para cá. Então, assim, foi bem importante, foi algo importantíssimo, na verdade, eu precisava disso, a minha opção de vida, né, eu via na luta, e graças a Deus, Deus me honrou, sabe? Eu digo para você porque Deus me honrou, porque hoje eu sou um homem realizado, porque a luta me realizou, sabe? Deus me honrou, porque eu acreditei naquilo dali. Eu acreditei com todas as minhas forças, sabe? Então, não era uma dor ou uma lesão, né? Que eu mostro minhas lesões, né? E as pessoas sabem, meus alunos sabem das minhas lesões, dos meus problemas, das minhas limitações, mas não é pelo fato de eu ter uma lesão que eu vou deixar de fazer uma luta, que eu vou deixar de acreditar que vai dar certo, sabe? Então, assim, foi importantíssimo, cara. E eu agradeço. O mestre, quando começa com a competição, e deve ter começado com a competição muito cedo, quando começa com a competição, começa mais a lutar jiu-jitsu ou mais boxe? Eu comecei, eu tive que conciliar os dois. Na verdade, como eu tinha aquela questão de não ter condição de manter aquela vida ali, o que aconteceu? Eu até tive que parar de estudar, tio. Eu tive que parar de estudar bem cedo. Eu comecei a estudar aos 10 anos, mas aos 16 anos eu tive que parar. Foi o tempo que eu comecei a competir, foi a idade que eu comecei a competir, né? Aliás, eu já competi antes, mas já competi a sério, né? A ter reconhecimento que realmente era aquilo dali que eu queria para minha vida. Foi aos 15 para 16 anos, eu já estava todo vapor. Então, o que acontece? Aconteceu foi isso. Então, pai, eu tinha que lutar tanto o jiu-jitsu quanto o boxe, porque eu tinha que aprimorar. Eu pensava assim, eu preciso lutar para me poder aprimorar mais ainda, para me enfrentar os meus medos, para me testar. E foi ali que que os meus amigos viram que eu era um cara, eu nunca fui um cara talentoso, mas eu era um cara muito esforçado, né? O pessoal, acho que vocês também conhecem, todo mundo conhece a história do Valide, é uma referência, né, no mundo inteiro. Ele é um cara que ele nunca foi na Carson Gracie, ele não era um cara habilidoso, mas ele é um cara diferenciado. O diferencial dele era o quê? Era a disciplina dele, o quanto ele era disciplinado, o quanto ele era dedicado às paradas, tudo que ele fosse fazer, até na alimentação. Ele não bebia, não perdia a noite de sono. Então, assim, diversos fatores assim que acrescentam, porque não adianta o cara ser talentoso se ele não é lapidado, se ele não se preocupa em se lapidar, né? Costumo falar também que a gente é simplesmente algo que tem que ser moldado a cada dia. Os nossos medos, eles têm que ser controlados, a gente tem que controlar os nossos medos, a gente tem que ser lapidado, né? Então, assim, eu precisava dessas competições. Então, meus amigos começaram a observar, pô, aquele cara é dedicado. E pronto. Então, como eu tinha que trabalhar, eu trabalhava muito. Eu tinha que trabalhar desde os 10 anos que eu trabalhava escondido, porque não podia, né? Trabalhava em empresa, então não podia. Então, eu trabalhava escondido, mas eu precisava de uma condição para me poder me autossustentar, porque nessa idade, 14 para 15 anos, eu já tinha saído de casa. Eu pedi para sair, não foi porque eu não me desse bem com a minha família. Eu pedi para sair, eu falei assim, ó, eu vou, mãe, agora, como vocês vão morar longe, eu vou precisar estar vivendo próximo do colégio, né, e próximo do trabalho e próximo do treino. Então, eu tive
que viver no fundo da casa de um amigo. Então, assim, na verdade, ela era um galinheiro. Eu tirei, limpei, pus uma porta lá. Eu sou meu irmão, eu costumo, sabe, guerreiro. E foi naquela, pô, graças a Deus, era lá que eu dormia, que eu ficava, comprava minhas coisinhas, enfim. E daí o pessoal via que eu era o primeiro a chegar na academia, o último a sair. O pessoal começaram aquele negócio de MMA. E o MMA, aí eu lembrei novamente, olha, pô, aquela coisa do galo. É por aí, os caras. E na época, a gente não tinha luva, era treino de tapa, mão aberta ainda, né? Taparia. Na tapa, rapaz, era tapa, porque a gente não tinha luva. O pessoal que tinha luva era o pessoal que já tinha uma certa idade, porque já trabalhava, tinha uma certa condição. Eu trabalhava, mas eu ganhava muito pouco. Não tinha condição de comprar uma luva, nem uma liga, nem um tobocal, não tinha. Entende? Então, assim, a brincadeira era tapa, entendeu? Era soco mesmo sem luva, né? Então, assim, e por acaso aconteceu de um adversário, que supostamente depois, um rapaz que ele era experiente, eu era até fã desse cara. Ele já tinha 18 lutas. Ele tinha 18 lutas, ele foi na nossa academia para fazer um treinão com o pessoal lá, tal, que a nossa academia era muito forte, ficou muito forte lá na capital, lá em Teresina, no Piauí ainda lá no Piauí. Era muito forte. E eu vi o pessoal começando a treinar, eu já era fortinho, né? Já tinha 80 quilos já. Aí o pessoal, olha, não quer treinar não? Eu falei assim, pô, claro, cara, eu quero, se você deixar, eu quero. Né? Já lutava. Então eu quero. Aí chegou esse rapaz lá para treinar, tal. Aí a porradaria estancou, apanhei, meu irmão, feito um cavalo velho mesmo, apanhei pra caramba. Tomei tanto tapa, mano. Eu falei, meu irmão, tem que ser. Se eu não tivesse tomado tapa, que não precisaria vir para cá. Que eu não sei nada, os caras que vão poder me orientar de alguma maneira. Então, e assim foi. Treinei com os caras e, pô, tomei um amor pela parada, pela luta, né? Então, ele pegou e foi treinar com o meu treinador. Ele treinou com o meu treinador saiu no pé dele, só que ele fez um giro meio aleatório, meio maluco, e o joelho do meu treinador estalou. Que o joelho do meu treinador estalou, e parou o treino, né? Só que na semana seguinte, andava um boato que ele tinha finalizado o meu treinador, aquela coisa de antigamente, de rixa, sabe? Pois é, andou falando e tal. Como ele era um peso, ele estava até médio, categoria médio, o pessoal falava assim, pô, vamos fechar a luta com esse cara. Só que tinha uns caras que eram amigo dele, que tinha levado ele para academia, não iam lutar com ele, que era amigo dele. Eu não era amigo dele, eu era fã dele. E eu falei assim, pô, os caras chegaram para mim e falaram assim, ó, eu sempre fui assim, mano. Tu chegar para mim e falar assim, cara, tem uma luta para tu hoje à noite, Maurício. Tu tá pronto? Cara, eu vou agora, meu irmão. Não é à noite, eu vou agora. Sabe por que eu nasci para isso, cara? Se eu morrer, eu morro lá onde eu nasci, onde eu desejo estar, mano. É agora. Então tinha essa parada, tem isso. Então os caras falaram assim, ó, pô, daqui a um mês os caras vão fechar a luta lá em Coelho Neto, no Maranhão, lá né? Que é um estado vizinho do Piauí. Né? Daniel, eu acho que deu saber. É pertinho, né? Então, eu falei assim, pô, tá fechado. Nem tinha protetor bucal, cara. Nem tinha. O que aconteceu? Aí pronto, eu treinei, né? Tinha que treinar, treinei o boxe, treinei o jiu-jitsu, não sabia nada de wrestling. Treinei o jiu-jitsu, treinei o boxe, treinava com meus treinadores, tinha um treinador de boxe que estava muito bom, Edivaldo Reis, que era muito bom, da Bahia. Ele até treinava, ele treinou, não deu aula não, ele treinou com o Popó. Então a gente foi para lá para abrir uma federação lá e tal, treinou lá conosco, estava lá dando aula para nós. E assim foi feito o treino e foi para a luta. Fui lutar, só que na verdade, eu nem tinha protetor bucal. Eu tive que... O que eu fiz? Eu fui no banheiro, peguei o papel higiênico e fui molhando e moldando e voltando e botei na boca, né, cara? Tive que botar na boca, porque eu não tinha protetor bucal, eu não tinha dinheiro também, né? O dinheiro que eu tinha só era para me comprar comida básica, né, meu irmão?
E, assim, na época, até hoje, meu estado é um estado que é muito isolado. O pessoal ainda vê isso como. Não vê isso a sério, sabe? Não vê isso a sério. Vê como sem o que fazer, sabe? Desculpa a expressão, mas é um cara, um vagabundo, sabe? Então, assim, eu peguei, fui protetor, os caras me ajudaram lá, o meu treinador de boxe me ajudou, fizemos lá. Aí eu, bem humildezinho, né? Aí eu, com um short, não sei se o Daniel vai lembrar, você também, que é uma marca famosa da Hunter, uma marca, porra, antigo. Aí eu tava com o short da Hunter com o meu treinador, que meu treinador me emprestou. Aí eu botei o short e tava lá sentado no banheiro, pensando, caramba, o cara é brabo, já tinha 18 lutas. Cara brabo, já 18 lutas. Eu falei assim, rapaz, o cara pode até me matar, cara, mas eu vou deixar ele todo machucado, eu vou arranhar ele todinho, meu irmão. Ele não vai sair de lá sem nenhuma lesão, e eu vou ter que machucar ele também. Porque ele saiu da academia falando que machucou meu treinador, vai machucar a mim? Não. Aí não, cara, que o sistema é bruto, filho. Tu tá de brincadeira? Aqui não, aqui com o negão não, aqui é diferente. E assim foi. Só que assim, ao chegar no pavilhão, o que ele fez? Ele pegou e foi lá no meu balneário e olhou assim com a cara assim de me esnobando, tipo, e esse aqui? E fez assim, tipo, aleatório. Não passar. Tipo, eu olhei para ele, eu só falei assim, eu só pensei assim, filho, tu pode até estar me esnobando, sabe? Mas eu vou te falar um negócio, eu vou te machucar, cara. Ou tu me machuca ou eu vou te machucar muito, cara, que a gente vai fazer uma guerra, vai ser a luta mais dura da tua vida, cara. Tu não tá entendendo, cara. Se eu morrer ali, eu não tô perdendo nada, cara. E assim aconteceu. Os caras, chamou a luta, tal, subimos, começou a luta. Irmão, ele jogou um low kick na minha perna. Que low kick, meu Deus do céu, mais uma dessa acaba com a minha perna, meu Deus. O cara, muito bom de Muay Thai, muito bom em pé. No segundo que ele jogou, eu pensei assim, no segundo que ele jogar, meu irmão, eu vou afundar a cara dele com a mão, com direto na cara dele, vou cruzar e já vou pular nas pernas dele, vou botar ele para baixo, meu irmão. Quando ele jogou direto, quando ele jogou o low kick, jogou o low kick, eu joguei, pegou, o cruzado nem pegou, só pegou o direto. Direto pegou que ele já caiu mole. Eu já caí montando já, e ele já caiu de lado, eu já caí pegando as costas e ele já estava batendo. 17 segundos. 17 segundos de luta. Até hoje é a minha luta mais rápida da minha vida. 17 segundos. E ele hoje é um grande amigo meu. Desde a luta até hoje ele é meu amigo. Ele é o primeiro que manda mensagem para mim todos os dias de manhã, algum vídeo, alguma coisa, algum Reels que ele manda vídeo no YouTube. De adversário a amigo. Amigo, grande amigo. Na verdade, são todos eles, na verdade, todos os meus adversários, porque, tipo, eu sempre fui um cara que eu nunca fui de muito provocar. Eu enfrentava, tal, eu nunca fui de fazer muitas caras, nunca fazia esse tipo de promoção, que muita gente faz, eu não. Sempre fui muito, não, irmão, ali eu não vou fazer nada, eu vou resolver lá dentro. Sempre a minha parada foi essa, entendeu? Então, basicamente, todos eles são meus amigos, assim, sabe? Tu falou uma coisa que me fez refletir aqui. Eu lembro quando eu treinava mais novo, tinha a malta que tinha grana e tinha ali as luvas, as ligaduras, né, as bandagens. Sim, as bandagens, que a gente chama lá. E eu tinha aquela faixa de hospital branca, sim, que era mais barato, comprava, né? Enrolava na mão e era isso a bandagem. Então, assim, era tudo de faixa de hospital. Mas é isso mesmo que a gente comprava na farmácia, meu irmão. Era aquelas porra aí, jogava na mão ali, meu irmão. O mestre considera-se mais um grappler ou um striker? Grande pergunta. Eu sinceramente, de coração, eu não me considero nenhum e nem outro. Eu na verdade, eu sou um atleta que eu sempre me adaptei ao estilo do meu adversário. Por exemplo, não adianta porque não adiantava eu ser tão bom em pé, sendo que na minha trajetória toda eu poderia pegar grappling. Poderia não, eu iria pegar. Então eu tive que treinar tudo, eu tive que lutar. Eu fui campeão 2 vezes estadual de boxe,
Eu fui campeão também brasileiro de Muay Thai, fui campeão brasileiro de wrestling, fui campeão brasileiro de jiu-jitsu com kimono, fui campeão brasileiro de jiu-jitsu sem kimono no gi. Então, assim, eu competi em tudo. Eu era da seleção brasileira de wrestling. Entende? Eu fui campeão no wrestling, tanto no estilo livre quanto no greco. Então, assim, eu sempre tive uma facilidade de me adaptar aos meus adversários. Porque eu sabendo que eles eram muito bons em pé e não eram muito bons no chão, eu iria botar eles para baixo. Né? E se, ao contrário, eu quebrar ele em pé. Foi até, inclusive, que vocês podem ver minha luta, que se o cara é muito... Geralmente, os caras querem treinar mais em pé, né? Porque os caras querem fazer muito show, muito, né? E eu nunca fui aquele cara de lutar para os outros. Eu sempre falo para meus atletas, que vêm frisando muito isso ultimamente. Eu nunca fui de fazer... Eu aprendi com um treinador meu. Olha, tu vai lutar... Mas tu não vai lutar, não adianta tu lutar para os outros. Tu luta para você ganhar, para você se sentir bem. É aqui dali que você quer fazer. Não adianta você querer fazer um show, ir lá e perder e estar lá no Sherdog ou no Tapolles, agora de hoje em dia Tapolles, no Tapolles, lá vermelho. O pessoal não quer saber se é showman ou não é showman. Entende? Eu digo-lhe por quê? Só para vocês, mudando, mas ao mesmo tempo, só para você ter noção. Não foi o que eu fiz. Mas, olha, ninguém quer saber disso, olha. Um aluno meu agora mandou até um vídeo do Rafael dos Anjos, entrevistado nos Estados Unidos, perguntando qual foi a luta mais dura que ele teve lá no Brasil. E a resposta dele foi, com Maurício Reis, aí apareceu o highlight da nossa luta. Foi no XFC, né? A luta, foi até um GP. De 10 minutos, era 10 minutos cada round. Então, o que acontece? Ou seja, ninguém quer saber, mas olha, o primeiro round eu ganhei, o segundo round eu estava ganhando, como já tinha ganho a primeira luta, a minha luta foi rápida, né? Eu joguei um Superman Punch, ele foi para minhas costas, mas ele não ia me finalizar de forma nenhuma, que eu sempre fui duro no chão, e então ele não ia me finalizar de forma nenhuma. Ele começou a empurrar minha cabeça e começou a jogar na nuca. E o Silvio Bering, se vocês devem ter escutado falar. Sim. Pois é, o Silvio Bering pegou, era árbitro, ele pegou e parou a luta e estava divertindo a gente. Nessa, eu estava olhando aqui para ele, aqui para cima. Nessa que eu estava olhando para cima, o Rafael dos Anjos pegou, meteu um mata-leão aqui, e eu falei assim, ó. E aí os caras pegaram isso. Fizeram o quê? Como era um GP, né? Os caras pegaram o Fabiano Irla, que é o dono do evento, que era o dono do evento, levantou o braço de nós dois, deu a luta não contas, sem resultado. Só que os caras, o Rafael dos Anjos sempre teve um empresário muito forte. O Malta, o Gordo, da Barra Grace, o pessoal, né? Era muito forte, eles eram muito fortes, ele tinha um empresário muito bom. O que acontece? Os caras pegaram e conseguiram, e botaram lá no tapode dele, no Sherdog nosso lá, tá vitória pro cara, meu irmão. Então, por isso que eu digo, rapaz, não é a luta bonita, meu irmão, por mais que os caras, e era para ter, como deu no conto, era pra gente ter feito a luta novamente lá nos Estados Unidos. Só que a luta não aconteceu, mas os caras pegaram e botaram para ele lá no tapode. Ou seja, e dentro disso, rapaz, um treinador mesmo me ensinou, olha, tu não tem que fazer luta bonita pros outros. Tu tem que fazer luta que te coloca lá no tapode, lá, deixa que esteja lá verdinho, meu irmão. Isso é que é mais importante. Entende? Então, basicamente é isso. O mestre com que idade é que vai para o Rio? Eu fui para o Rio de Janeiro com 18 anos, 17 para 18 anos. Mas o que motivou ir para o Rio? Qual foi o chamado? É porque o chamado foi a questão que eu não tinha, como eu falei para você, lá no nosso estado era muito limitado. Lá no meu estado é muito limitado. Então, os meus amigos falaram assim, pô, negão, tu nocauteou esse cara rápido. Tu já foi 2 vezes campeão estadual. Tu vai ficar aqui perdendo tempo da tua vida. E eu já tinha aquela revista da Tatame, né? Tinha até revista. E eu tô com essa revista até hoje, tá aqui comigo, né? Tá aqui comigo. Eu via o Minotauro lá na Brasil Top Team, lá com o Murilo Bustamante, com o Zé Mário Sperry, Ricardo Arona, Paulão Filho, essa galera toda, né? Eu via, poxa, e eu tava em dúvida se eu ia pro Rio Grande do Norte ou pro Rio de Janeiro.
Mas eu aqui pensando, sozinho, que eu pedia orientação só a Deus, porque eu não tinha, já não tinha ninguém para me aconselhar. Fui na fé e na coragem. Eu, rapaz, eu estou aqui, se eu for para o Rio Grande do Norte, poxa. Só que eu tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. Essa história é muito sinistra, é muito longa também. Eu tinha irmã que morava no Rio de Janeiro. Eu pensava, pô, se eu for para o Rio Grande do Norte, eu não tenho ninguém lá. Se der algum aperto, se eu precisar de alguma coisa, eu não tenho ninguém. Mas se eu for para o Rio de Janeiro, pô, já é uma região sudeste, então já é uma região mais, como se diz, mais visada, maior, mais explorada, né? Mais desenvolvida. Desculpa, mais desenvolvida. Então vai ser para lá que eu vou. Então, só que eu não tinha condição de comprar passagem, né? E eu fui na rodoviária, na Itapemirim, nunca mais esqueço, ônibus em amarelo, né? Fui na Itapemirim, pedi um patrocínio, rapaz. Rapaz, os miseráveis não me deram patrocínio nenhum, rapaz. Eu saí de lá igual um cachorro, sabe, com fome, rapaz. Aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, mas olha, eu ganhei uma cômoda de presente. Eu ganhei da luta R$ 200. Eu vou ter uma bicicletinha que eu montei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender esses negócios tudinho e vou comprar minha passagem. E fui a passagem de ônibus, 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. E eu, rapaz, quer saber uma coisa? É para lá que eu vou para o Rio de Janeiro. Comprei minha passagem até a rodoviária Novo Rio, né? Dentro disso, eu gastei o dinheiro todo com a passagem, né? Mas um amigo meu, que hoje em dia até é um advogado meu, é o Eduardinho, né? Um grande abraço para o Eduardinho, um amigo meu, tá? Ele pegou e me deu R$ 10. Na época era dinheiro, dava para comprar uma refeição, né? E os meus outros amigos compraram uva, maçã e banana, né? E eu peguei os R$ 10 e ele falou, pô, negão, toma aqui R$ 10 para tu comprar alguma coisa de sal, senão tu pode dar algum problema aí, intestinal aí, né? Só comendo coisa doce 3 dias e 3 noites, é complicado. Eu falei, tá bom, irmão, beleza, obrigado. Peguei os R$ 10 e pá, guardei. Beleza, peguei o ônibus e ó, vamos que vamos para o Rio de Janeiro, sem saber para onde vou, mas vamos. E aí, assim foi. E nessa eu não gastei o dinheiro de jeito nenhum, não gastei esses R$ 10. Acabou de entrar aqui um amigo meu. E essa não gastei os R$ 10, né? Eu sempre gostei muito de café. Sempre gostei de café, rapaz. Acho que é por isso que eu sou pretinho, porque eu gosto de café demais. E o que acontece? O pessoal descia do ônibus para fazer sua refeição, né? Para comer, para comprar comida, e eu descia. E as pessoas iam tomar café, eu ficava ali ao pé ali, só sentindo o cheiro do café, rapaz. Eu sentia que eu não podia gastar aqueles R$ 10, que eu podia precisar lá no Rio de Janeiro, né? E aí o que acontece? O pessoal chegava para mim e perguntava, tu já comeu? E eu falei assim, olha, eu já comi. Mentira, tinha comido fruta, né? E assim foi. Chegando lá no Rio, e assim foi a viagem toda. Chegando lá no Rio, era para mim ter ido até a rodoviária Novo Rio. Só que em vez de descer na rodoviária Novo Rio, eu liguei, a minha irmã falou assim, olha, quando tu chegar, isso lá no Piauí ainda, ela falou assim, olha, quando tu chegar no Rio, tu desce e me liga. Quando eu cheguei lá no Rio, da primeira rodoviária que paramos, foi na rodoviária de Campo dos Goitacazes. A minha irmã falou assim, olha, desce e me liga. Eu desci, peguei minha malinha, pequenininha, tadinha, deixa mais assim. Pequenininha, só tinha uma toalha, uma roupinha mesmo, que não tinha, eu achava que lá não fazia frio. Olha, o que eu fiz? Peguei, tirei minhas coisas, liguei para ela, do orelhão, falei assim, mano, que eu não tinha telefone. Mano, olha, já tô aqui. E ela, olha, o André, que é o esposo dela, tá te procurando aí. Só que ele estava na rodoviária Novo Rio me procurando, e eu procurando ele na rodoviária lá de Campo dos Goitacazes, uma coisa nada a ver com a outra. Na região dos lagos, não é? Porque ainda é 4 horas e meia de viagem. É tipo descer no Porto e o cunhado está em Lisboa. Em Lisboa, meu irmão. E nada, já era tarde. Eu falei, rapaz, quer saber da coisa? E aí eu já tinha percebido que
que eu tinha descido no lugar errado e eu não tinha dinheiro para comprar outra passagem. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Só que eu já saí lá do Piauí, já ciente que eu podia ficar na rua, viver na rua, mas eu ia viver na rua para ir 2 ou 3 meses, no máximo, que eu ia trabalhar de qualquer coisa, alugar uma coisinha e ia me levantar. Eu sabia disso, que eu sempre fui mesmo trabalhador, meu irmão. E o que aconteceu? Eu peguei peguei a minha toalhinha, fui lá, falei assim, olha, quer saber da coisa? Pedi para tipo um café lá, um lugarzinho de fazer lanche, né? Um café. Pedi para guardar minhas bolsinhas, falei, olha, eu vou aqui no balneário lavar a cabeça, vou esfriar a cabeça, porque eu acho que eu fiquei no lugar errado. Pô. Eu acho que eu vou virar mendigo aqui, que eu não sei o que eu vou fazer, que eu não tenho... Eu vou esfriar a cabeça. Peguei a toalha, botei no ombro e fui para dentro do balneário. Nessa que eu entrei no balneário, vinha saindo 2 rapazes do balneário. E aí eu olho assim pro chão, uma carteira, rapaz, uma carteira de dinheiro, né, de documento. Aí eu olhei assim, uma carteira. Eles passaram por cima da carteira e não viram. Eu fui lá e perguntei para eles se era deles. Eles falaram assim, olha, não é meu, mas eu procuro o dono e devolvo. Eu falei, não, se eu achei, eu devolvo. Né? Aí eu peguei, contei, abri, contei, tá cheio de dinheiro. Falei, ô, minha vidinha, ai, minha vidinha, cheia de dinheiro. Só que eu sempre tive muito pé no chão. Eu peguei o dinheiro, contei, tinha R$ 460. Eu contei, falei, pô, mas esse dinheiro não é meu. Eu peguei, botei de novo dentro da carteira, peguei, tinha a carta de condução dele, cartões, tá tudo lá. Peguei a carta dele, de condução dele, botei assim no verso da carteira, e eu pensei assim, pô, se eu achei aqui, não tem muito tempo que essa pessoa está por aqui, né? Perdeu, então deve estar por aqui ainda, pela rodoviária. E fui procurar na rodoviária. Nessa que eu fui procurar, aí lá veio um rapaz assim, alto, né, de pele branca, uma t-shirt assim, aberta, tal, sem manga curta, e calções, né, de ganga. Eu olhei assim, cheguei para ele, perguntei se ele tinha perdido alguma coisa, e ele falou que sim, que tinha perdido a carteira. Aí eu tirei assim, mostrei para ele, falei, essa aqui. E ele, olha, obrigado. Aí ele pegou e contou, contou, tinha tudo lá direitinho. E eu peguei, aí ele pegou e me abraçou, né? E ele pegou de dentro da carteira, tirou R$ 20 e me deu, dos 460, que eu não mexi em nada. Ele pegou e abriu assim minha mão, que eu não queria receber, mesmo precisando. Eu, meu Deus do céu, me dá até mais. Eu querendo mais, meu irmão. E ele me deu só os 20. Eu falei, miserável, rapaz. Mas pronto, fiz o que tinha que ser feito, né? Aqui dali foi um teste que Deus fez para mim. Fiz isso. E nessa aí eu pensei assim, poxa, eu tenho R$ 10, né? Ele me deu 20, eu vou lá no guichê, vou pedir para a moça, vou dar esse dinheiro e vou falar para ela que eu não tenho outra forma, mas eu preciso quando chegar lá na rodoviária Novo Rio. E assim eu fiz. Cheguei lá, eu falei, moça, expliquei para ela, moça, por amor de Deus, me deixa eu viajar, nem que eu vá em pé, eu vá no gavetão, vou sentado no chão, eu só preciso chegar na rodoviária Novo Rio, porque eu desci no lugar errado, a minha irmã mora lá no Rio, no centro do Rio, e eu estou aqui, eu não tenho como chegar lá. A senhora pode me ajudar? Ela, meu filho, mas pronto. Eu falei, olha, o dinheiro que eu tenho é isso aqui, é só isso aqui. E ela falou assim, mas meu filho, mas quanto que você tem, meu filho? Eu falei, minha senhora, eu só tenho isso aqui, R$ 30. Ela olhou assim por baixo, né, que só tinha aquelas coisinhas assim, sabe, aquela janelinha assim, olhou assim, meu filho, mas a passagem só é R$ 30, sabe? Então, foi assim a minha chegada. Então, quando isso aconteceu, olha, eu chorei logo, porque eu tinha certeza que era ali no Rio, que era para me estar, e era ali que Deus ia me honrar. E foi lá que Deus me honrou, sabe? Então, é uma parada muito, muito incrível. Isso, para mim... Foi treinar para onde, então, no Rio? Quando eu cheguei lá, eu não tinha o local certo, mas eu fui treinar, eu entrava... ou entrava por um buraco que tinha da estação, do muro, né? Da estação de comboio, eu entrava por um buraco, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Eu entrava, e na outra estação, ou então eu tinha que pular um muro. Eu fui treinar lá no Rio de Janeiro, eu descobri um cara, eu acho que você já deve ter escutado falar, Cleiton Mangueira. Não, por acaso não. Cleiton Mangueira, esse cara, inclusive, até no ano passado ele lutou pesadíssimo de pano, ele lutava, foi campeão mundial também, várias vezes.
Então, ele lutou muito tudo, né? Ele lutou com o Jeff Monson, já lutou com muitos caras de nome também. Ele é do tempo de IVC também, sabe? Então, eu fui para lá e encontrei a academia dele. Então, foi ele que me inseriu, sabe? Foi ele que me ajudou. Foi ele que... Teve um dia que eu cheguei lá para treinar e eu não conseguia render no treino. E aí ele perguntou assim, pô, negão, o que está acontecendo? Que você não está rendendo no treino? E eu tinha passado o dia todo sem comer, que eu não tinha nada para comer em casa. Ele falou, pô, o que está acontecendo? E eu falei, rapaz, olha, nada não. Ele falou, pô, mas você nunca aconteceu isso, você sempre sai na mão com todo mundo, o pessoal me chama até de Paraíba. Ô, Paraíba, o pessoal chama, todo mundo que é do Nordeste chama de Paraíba lá, né? Pô, Paraíba é duro, rapaz, Paraíba é duro pra caramba, pô, meu irmão. Eu falei, pô, Paraíba, que tu anda assim... Pô, o mestre, eu não queria falar, não, mas tá precisando de alguma coisa? Ele via a minha forma. Tá precisando, eu falei, olha, não. Pô, tu comeu alguma coisa? Mestre, eu não comi ainda nada hoje. Na verdade, eu jantei ontem, mas eu não comi nada hoje. Já era 8 horas da noite do dia seguinte. Aí ele, pô, cara, que tu não me falou nada. Aí foi lá, desceu na academia, pegou uma barrinha de cereal, um copinho de como é que é o nome daquele Guaracamp, copinho de Guaracamp, que é um sumo lá, natural que tem, né? Natural, que é industrializado, mas é sabe? Comprou lá e me mandou, eu falei, toma aí e tal. Então foi ele que me inseriu, foi ele que me ajudou, foi ele que me ensinou o Muay Thai, foi ele que me ensinou, foi melhorando o meu jiu-jitsu, foi ele que me levou pro wrestling, foi ele que me levou para BTT, sabe? Foi um cara, inclusive, olha, ontem mesmo eu falei com ele, todos os anos que eu faço anos, né, que eu fiz ontem, ele me liga e eu ligo para ele, que ele faz no dia 31 de março, eu faço no dia 26. A gente é assim, a gente é irmão, a gente é pai e filho, que eu chamo ele de paizão, sabe? É o Cleiton Mangueira. Então, até o meu primeiro treinador é meu amigo, é meu irmão, nós temos um grupo, é uma família, tu sabe? É minha raiz, eu não deixo minha raiz, eu não deixo as pessoas que me estenderam a mão, sabe, cara? Porque se eu sou quem sou, foi essas pessoas que me transformaram nesse cara, entende? Então, eu sou grato e vou ser sempre grato a minha vida inteira. Não adianta. Pode chegar pessoas e falar, mas não. Foi quem eu sou, foi essas pessoas. Eu não abandono. Essas pessoas são minhas, não tem como, sabe? Isso faz parte de mim, faz parte da minha essência. Então, não tem como, eu não posso abandonar a minha essência. Então, esse cara, Cleiton Mangueira, o Robson Esteves, que hoje já morreu, que foi meu treinador de jiu-jitsu lá no Piauí, o Edivaldo Reis, que foi meu treinador de boxe, são os caras que sabe. E depois, inclusive, foi até o Cleiton Mangueira que me levou lá para a BTT. E ele me perguntou assim... Brasília Top Team. Brasília Top Team, né? Com o Zemar, então eu treinei muitos anos. Eu treinei lá 9 anos, né? Com os Fera Braba. E eu, na época, lá no Piauí, eu pensava assim, eu me imaginava assim, imagina eu treinando com esses caras, sabe? Eu olhava a revista assim, sabe? Milton Vieira, Júnior Buscapé, pessoal tudo lutando no Pride. Pô, imagina eu sair na porrada com esses caras. Pô, será que um dia isso vai acontecer, meu Deus? Mas vai, eu vou conseguir. E aí teve um tempo, né? Que eu tava sentado assim no chão, assim, tatame, porque lá não tinha grade. O Murilo, ó, mó muquirana, não pôs nem grade nem rim. Pô, ele dava tchau assim, muquirana. Aí o que acontece? Pô, e aquela parede, a gente fazia o trabalho todo de grade, de ringue, que na época era ringue que a gente lutava, né? Não tinha octagon ainda. Naquela parede azul. Aí todo mundo encostado. E aí teve uma época que eu olhei assim pro lado, tava o Toquinho, que é um irmãozão meu, sabe? O cara que aprimorou e ajustou meu jiu-jitsu, foi o Toquinho. Né? Olhei para um lado, olhei para o outro, os caras tudo de nome aqui, Paulão Filho. Eu, daqui a pouco treinando com o Paulão Filho, treinando com o Ricardo Arão, treinando com o Toquinho, treinando com o Minota, Pezão, porra, Murilo, Juan Jucão, irmão, só os casca-grossas, Zé Mário Perry, que é um cara espetacular. Foi meu paizão, foi um cara que me estendeu muito a mão, mais do que todo mundo lá foi o Zé Mário, sabe? Então, assim, esses caras aí eu não esqueço, cara. Então, é a hora que tu olha pro lado e passa um filme na cabeça, né? De tudo. Quando tava lá atrás vendo revista e de repente
tá ali treinando junto no mesmo nível. Ou treinando junto ali no mesmo nível, assim, são essas experiências de vida, né, que a gente vai adquirindo, que a gente vai passando com certeza, com a certeza para os nossos alunos, né, sabe, dando a certeza do que a gente está falando, porque a gente já passou, porque a gente já viveu, não é o que a gente quer que eles passem, que eles vivam outras coisas. Filhão, olha, para você conseguir alcançar algo, pô, tu tem que abdicar de muitas coisas, porque hoje em dia, sabe, irmão, hoje em dia eu tenho muitos amigos que nadaram e morreram na praia, sabe? Hoje em dia eu recebo muitas mensagens de amigos meus falando assim, olha, me pedindo desculpa, Maurício, me desculpa por eu não ter conseguido, porque eu sempre fui um cara muito cabeça. Nunca fui de noitada, bebida, mulherada, nunca, sempre fui meu foco, meus objetivos, focava em mim, focava na minha carreira, focava no meu sonho, o que eu queria conseguir conquistar na minha vida. Então, assim, eles, hoje em dia, e lá na época não, os caras, qualquer problemazinho que tinha, eu vou fumar um negócio, um baseado, eu vou beber, eu vou... Não, por amor de Deus, filhão, se você não focar, filhão, os problemas acontecem na nossa vida, mesmo a gente traçando objetivos, cara, acontece porque aquilo dali precisa ser ajustado, cara. É só isso. As pessoas precisam só entender isso. Agora, se acontecer é como a nossa vida é como um comboio, cara. É como um trem, é como um metro, né, velho? Tem que andar ali na linha, cara. Desencarrilhar ali, ó. Tu tem que, olha, encontrar meio de botar de novo, porque se ficar aqui, meu irmão, o comboio não anda fora da linha, filho. Não vai funcionar a parada. Entendeu? A parada não vai funcionar. Então, é dessa maneira. Então, minha vida foi assim. Às vezes não posso perder a minha essência, não posso tirar o meu pé do chão. Então, assim, basicamente é isso. Então, hoje em dia, eu tenho amigos que, poxa, me ligam, poxa, manda mensagem, sabe? Porra, me pede desculpa por não ter conseguido. Hoje em dia eu recebo mensagens falando assim, porra, amigo, tu lembra de mim? Eu, rapaz, não lembro. Sabe, eu dei um conselho pro cara há 19 anos atrás, eu nem lembro do homem, rapaz, mas ele por vídeo, aquela coisa, e eu sempre estando aparecendo, né? Estou sempre no meio da luta, os caras lembram de mim. Então, os caras me contam, lembra daqui 19 anos, eu tive com você no trem, você falou que não era para me desistir, porque eu era faixa azul ainda, hoje eu tenho minha academia, sou faixa preta, poxa, muito obrigado. Então, são essas paradas assim que faz com que a gente tenha a felicidade de estar vivendo para as pessoas, sabe? E sendo uma ferramenta de motivação, uma ferramenta que vai agregar valores, o conhecimento, sabedoria para as pessoas. Isso, nada compra isso, sabe? Ô, mestrão, Brazilian Top Team, tu então pegou aquela fase com a Shootbox lá, a grande rivalidade. Conta para nós aí, como foi essa dura época? Realmente, minha época, peguei literalmente. Inclusive, até eu fiz uma disputa 70 quilos, né? Que eu lutava 70 quilos. Eu fiz a luta principal, inclusive, do Nitrix. Foi Brasil Top Team versus Shootbox. Eu lutei com o João Paulo, um cara muito bom strike. Eu falei assim, pô, o cara nocauteava muitos caras. Eu falei, pô, meu irmão, eu vou meter a mão nesse cara, vou jogar um soco na garganta dele, que ele vai baixar o quilo, vou jogar na garganta dele e já vou pular na perna dele. Eu não vou trocar porrada com ele, porque os caras eram brigador. Então, assim, o Toquinho já tinha lutado com o Hélio Dip, tinha ganho do Hélio Dip, já tinha lutado com o Popeye, já tinha ganho do Popeye, Vanderlei Silva com Arona, sabe? Maurício Shogun, meu irmão, aquela rivalidade toda. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Meu irmão, eu vou representar 70 quilos, meu irmão, sangue no olho, meu irmão. Sangue no olho, eu vou chegar ali para matar ou morrer. Meu irmão, luta principal, Brasil Top Team versus Shootbox. Começou a luta, joguei a mão na cara dele, ele abaixou, pegou certinho na garganta dele. Já botei logo ele para baixo, saí no double leg ali, entrei no double leg, caí ali na minha guarda, ele reponda ali, fiz um giratório, essa é uma leg aí, samurai, Toquinho que me ensinou. É um segredo nosso, uma carta na nossa manga. Toquinho me ensinou, eu saí num leg, e ele ainda rodou a perna, fui para um tornozelo invertido,
pô, rápido, a luta, 2 minutos e tal de luta. Então, assim, era uma rivalidade muito grande e era o que movia, na verdade, na época, era o que movia o MMA mundial. Entendeu? Era. Era. Ô, mestre, mas esse pessoal todo da BTT, a maioria deles emigraram todos para os Estados Unidos. Como é que o mestre veio parar a Portugal? Rapaz, boa pergunta, Tia. Boa pergunta, porque assim, eu já tinha, graças a Deus, pelo fato de ter feito, já ser muito experiente no mundo da luta, né? E experimentado e ter competido todas as modalidades. Então, graças a Deus, todo mundo sempre soube da minha capacidade de conseguir dominar as modalidades. Então, era muito fácil para mim ir para outros lugares. Porém, aquela questão, né? A nossa vida é tudo no tempo certo, no tempo de Deus. E porque eu recebi proposta para ir morar, 2 vezes recebi proposta para ir morar na China, né? Depois recebi proposta para ir morar, quem me chamou até o Parrupilha, que é amigo meu, me chamou para morar na Flórida, né? E como eu não tinha condição de me manter lá, eu falei assim, rapaz, não vou. Para a China também eu não vou, aqueles caras do olho fechado, meu irmão, que come sapo, grilo, barata. Não vou. Vou nada. Não é de Deus, isso não é de Deus. Aí recebi uma proposta para ir para Dubai. Né? Os caras, vou fechar um negócio para tu ir para Dubai. Só que naquela ficou, vai, não vai. Aí até ia, mas aí, na época, eu era casado e a mãe das crianças também, dos meus filhos. Eu não vou, e eu, poxa, eu não. Aí, quer saber da coisa? Eu não vou. Aí eu falei assim, mas a oportunidade está batendo e eu tô rejeitando. Não estou aproveitando. E assim aconteceu. Mas quando é que tomou a decisão? Quando é que pensou e disse, cara, vou avançar e vou abrir um espaço para mim, vou dar aula, vou formar atleta? Pois é, foi nessa, né, Tito? Foi pelo fato de eu ter chegado nessa academia, a academia lotou, e eu aqui pensando, poxa, eu vou ficar aqui dando aula de graça, né? Tendo que sobreviver, né? Fazendo, né, segurança, vivendo do meu dinheiro. Eu falei, não, porque sabe da coisa? Eu vou investir na parada, vou abrir uma academia. Pronto. E eu aluguei um espaço, eu mesmo fiz a obra aqui, irmão. Você tem que ver aqui, foi eu mesmo que fiz a obra aqui. Eu fiz parede, aí tu me pergunta assim, tu sabia fazer parede? Tu trabalhava? Não. No Brasil eu tinha empresa, mas não tinha nada a ver fazer parede, nada a fazer isso, não. Sabia de medida, de metro, de nível, de nível, de plumo, de esquadro, eu sei. Mas trabalhar fazendo parede eu não sabia. Com pladur, não sabia. Mas olha, uma frase que eu aprendi e nunca esqueça mais disso, olha. O homem que não sabe construir essa casa, ele não é um homem ainda, ele é um menino. Então, eu falei assim, Deus, me dá sabedoria que eu preciso fazer a minha academia, porque eu contratei um rapaz para fazer aqui, a questão que ele me viu assim, falando manso, achando que eu era bobo. Só que, cara, meu irmão, eu posso até ter a cara de bobo, mas não, filho. Vim aqui, eu fiz balneário, fiz parede, fiz os balneários femininos, balneário masculino, fiz tudo, meu irmão. Você vir aqui, você vai ver que é uma parada, e minha academia aqui é uma academia muito, muito legal. Assim, Está localizada onde a tua academia? É no centro do Porto, não é? No centro do Porto, no centro do Porto. E aqui, tipo assim, são 2 pisos, na verdade, que é a parte de cima, que é a parte de luta, né? Tem a parte agora que eu meti um cesto, uma grade, que é o fio que eu consegui. E tem sacos e tal, tem um tatame, né? Meti um tatame bom, tal. Tem uma área de lazer. E a parte de baixo, que é a parte da musculação, que é onde eu estou aqui, tem a parte de musculação. É onde fiz a preparação das minhas últimas lutas, fiz todas aqui, né? As minhas últimas lutas. A preparação física dos meus atletas são todas feitas aqui, né? Que inclusive um preparador físico aqui, que é o Kenneth, né? Que é o que faz a preparação física dos meus meninos aqui todos. E assim... E graças a Deus, Deus está nos honrando, está dando tudo certo. Graças a Deus. Mestrão, mas normalmente o brasileiro, quando chega a Portugal, ou vai ali para Lisboa, que é onde está o Daniel, ou vai mais para o sul, para o Algarve, que o tempo é melhor, é mais quente, a concentração de brasileiros é mais para baixo do que aqui no norte. O pessoal não gosta muito de estar no frio.
Pois é uma questão essa, mas graças a Deus, eu acredito que eu sempre gostei de lugar frio. Como eu viajava muito para outros países, né? Já lutei na Rússia, Cazaquistão, Sibéria, eu já lutei em todo canto, então assim, já viajei para muitos países frios, então eu provei também de muitos lugares frios, e também no Rio de Janeiro, algumas épocas que é bastante frio, e eu sempre gostei do frio. Então, por acaso, eu vim, né, vim para cá, eu não sabia nem que aqui era tão frio. Mas, assim, eu amei esse clima, adorei esse clima, eu me adaptei muito bem ao clima aqui, graças a Deus. Mas é fã de francesinha ou ainda não? Continuo. Ainda ontem mesmo, fui devorar um ali no centro do Porto. Misericórdia, uma maravilha. Não, o mestre já percebeu que a malta aqui do Porto é diferente do resto do país, não é? Diz mais palavrões, é mais atrevida, é mais sangue no olho, impulsiva. Sim, eu percebi, assim, eu fui percebendo aos poucos, né? Porque, assim, apesar de ir muitas vezes lá para baixo, né? Lá para Lisboa ou para o Algarve, que é sempre eu estou levando os meus atletas para lutar, né? Às vezes não tem muito de muitos contatos com, né? Mas, assim, o pessoal aqui fala muito os palavrões. Mas, assim, lá no Brasil também, o pessoal lá no Rio de Janeiro, então, misericórdia, sangue de Jesus tem Eu poder. acho que o carioca e o português têm uma ligação muito forte, porque Pois o é. sotaque do carioca lembra muito o português e os palavreados é igual, é do norte. É verdade. Então, assim, eu para mim, eu não me assustei muito, não, assim, sabe? Foi uma coisa. O desporto de luta tem um papel, no meu caso, e no caso de muita gente, de recuperador social, não é? Sim. Retira o jovem dos maus caminhos ou das tentações que... Sim. E eu vejo, vou acompanhando, porque o mestre tem lá vários atletas, até já treinou alguns ex-atletas meus e tudo, e eu vou acompanhando o trabalho nas redes sociais e vejo que o mestre tem assim muita diversidade de treino, muito moleque traquina também, muito Sim. malandro. Sim. Aqui, porque assim, quando o meu sonho era ter não ter uma equipe, era ter uma família. E que as pessoas chegassem e ficassem à vontade, não chegassem e ficassem tenso, né? Então, assim, que o brinco deixa as pessoas bem à vontade e o pessoal termina que o pessoal fica uma pessoa mais alegre. E a gente sabe, né, gente, que o pessoal aqui são um pouco mais fechado e precisa daquele empurrãozinho, daquela energia extra. Bora, vamos lá, meu irmão, pai de ser gato mole, vambora. Entendeu? Aquela coisa. Então, uma parada maneira. Então, Mas de vez em quando tem que dar um puxão de orelha para o menino sim, não se portar mal, não é? de vez em quando, filhão, não pode tirar o pé do chão. A gente só cai quando tira o pé do chão. Então, pezinho no chão de novo. E até porque hoje em dia cada vez se fala mais aqui no Porto e tudo da invasão das redes criminosas que estão a recrutar jovens e os miúdos e tudo. Pá, e eu fico sempre com aquele pensamento, a responsabilidade que nós como lutadores, ex-lutadores e como treinadores temos não vais para aí, anda para cá, o caminho não é por aí e tal. É preciso o treinador ser um bocado o pai, não é? Sim, pois é. E aí, eu aqui, graças a Deus, Deus vem me dando sabedoria para poder ser muito, né, ter essa função. Então, eu venho, literalmente, é uma coisa que eu sempre peço a Deus, sabedoria para que eu possa ter entendimento, né? Para entender eles, para poder dar um conselho, para poder conversar com eles, seja pais, ou as mães, ou os alunos. Então, assim, eu tenho muito essa ligação aqui com os pais também, que eu treino crianças também, então, assim, eu tenho muito essa ligação, né? E de estar pondo novamente a criança no eixo, né? E também até um adulto, né? Eu até todos os meus alunos sabem aqui que, assim, se eu descobrir que o pessoal treina comigo, tá brigando na rua, batendo em alguém na rua, eu ponho para fora, não adianta, não tem conversa. Eu quero formar cidadãos, eu não quero formar pessoas
que não saiba se controlar, né? Aqui, na verdade, isso é uma filosofia de vida, né? Aqui é onde aqui a gente descobre que, Daniel, a gente descobre que aqui a luta, ela é a melhor, acho que foi o que eu descobri em toda a minha vida, é o melhor meio da junção ali entre corpo e espírito, né? Que é a emoção. A gente tem que trabalhar o nosso corpo, mas a gente tem que trabalhar as nossas emoções, sabe? O nosso espírito. E a luta, ela traz isso, porque na luta, se você não tiver, não se controlar, tu perde a cabeça, né? Tu faz asneira ali no calor da emoção ali, sabe? E você se perde na luta. Então, a luta, ela te ensina a ter essa junção. Autocontrole. O autocontrole. E, olha, ser também um ponto de equilíbrio para as pessoas. As pessoas olham para você, olham para a gente e elas percebem que a gente tem sabe, um outro controle, uma outra postura. Então, isso é essencial. A sua função, né, a função de vocês como treinadores, como educadores, como a minha função, é essencial para a vida das pessoas. Eu até brinco com ele. Essa geração agora, leite condensado, agora, rapaz, é complicado, né, irmão? Então, a gente precisa chegar, né, puxar meio que a orelha assim, olha, acorda lá. Acorda, rapaz, espera aí, olha, o teu pai e a tua mãe já construiu a história deles e já deixaram o legado. Construa a história de vocês também. Faça o legado, filhão. Entende? Então, basicamente isso. A gente acho que é muito, eu acho não, eu tenho certeza que a gente é muito importante para as pessoas. Graças a Deus que Deus tem dado sabedoria para a gente isso. Ô, mestre, tu quando abre academia, tu já vai num objetivo de ter uma equipe de competição ou não? Isso decorreu naturalmente? De competição, mas não só de competição, na verdade, porque a gente sabe que a gente precisa de quanto mais alunos, né, a gente precisa manter a academia. O que mantém a academia? O que mantém a academia não são os competidores, o que mantém a academia é o horário comercial. Então, eu sou maleável aos alunos para isso tudo, até no treino. Mas, graças a Deus, eu tenho esse controle de treinos, né? Eu sei gerir isso, dando do treino profissional para o treino de amador, né? Para o pessoal que quer treinar só por estar. Questão de saúde, né? Defesa pessoal, né? Uma necessidade, para um autocontrole, né? Então, eu sei gerir isso. Eles fazem os mesmos treinos, porém com uma intensidade diferente. Eu controlo a intensidade. Então, isso é tranquilo. Então, isso, quando eu abri a academia, foi na intenção, literalmente, de ter competidores também, obviamente, né? Mas de conseguir também ter muitas pessoas e que eu pudesse, a minha história de vida, né? O quão que Deus foi maravilhoso comigo, que isso refletisse na vida das pessoas. Então, sabe? Mestre, eu vi aqui há algum tempo mas eu já vi várias vezes essa imagem. Há uma imagem que eu acho que é a última luta que fez. Acho que foi num país de leste, assim, para o leste da Europa, que no final estão os dois atletas, está o mestre e o adversário, de joelhos, na cage, todos arrebentados e abraçados um ao outro. Essa é uma imagem muito forte, aquilo. É uma imagem muito forte, é uma imagem que, inclusive, eu tenho até ela que é fincada aqui na academia, grande mesmo, 3 metros, e foi muito marcante. Essa luta foi até com o Gabor, foi em... meu Deus... É um país ali perto da Rússia, não? Eslováquia. Lá em cima. Foi na Eslováquia. Foi na Eslováquia, sim. Aquela luta foi uma luta duríssima e ele estava precisando, como ele é ídolo lá, ele é um ídolo lá, né? Um ídolo. Lá nos prédios tinha foto dele e tal. Aquela coisa, eu olhava assim, rapaz, não fazia a mínima diferença para mim. Eu cheguei, ele só tinha 2 pernas e 2 braços. Então, meu irmão, era bagaceira, meu irmão. Não é nenhum mutante, né? Ele é importante lá para o pessoal dele. Para mim, ele era, olha, a gente ia sair na moca. O que aconteceu? Essa luta, o primeiro round,
Primeiro round ele me ganhou, segundo round eu ganhei, no terceiro round eu já comecei a meter na mão nele, botando ele para baixo, caindo, já passando a guarda, montei, depois ele repôs a guarda de novo, 100 quilos, e estava batendo o tempo inteiro, do nada, mas como a gente estava todo deformado, o árbitro pegou e levantou o braço dele, do nada assim, ó. Mas essa luta tá lá no YouTube. Dá para ver nitidamente por que os caras pararam. Só porque estava sangrando. Eu estava sangrando e ele sangrando. Os caras pararam e deram a vitória para ele. Né? Sim. Deram, e tá lá no Sherdog lá também. No Tapoli, tá lá a vitória para ele. Pai, incrível. Sabe? Então, aqui dali foi uma luta marcante. Foi uma luta muito dura. Né? Posso falar para você que realmente foi um cara muito duro. Que eu lutei, não era um cara técnico, mas era um cara duro, aguerrido, guerreiro, meu irmão. E para mim foi uma satisfação, e como é uma satisfação, sempre meus adversários sempre foram um adversário muito duro, que eu nunca escolhi adversário. Cara, meu irmão, o adversário para mim, se ele tem 2 braços e 2 pernas, porrada come, meu irmão, não tem conversa. Bateu o peso, cara, não tem conversa. Eu saí do Brasil, aceitei a luta faltando 15 dias. Aceitei a luta, saí do Brasil para fazer a luta no Venator, na Itália, em Milão. Aceitei a luta faltando 15 dias para disputar o cinturão do Venator. Inclusive, o Toquinho tinha ido lutar pelo esse cinturão no ano anterior. No ano seguinte, eu fui lutar na categoria meio médio, 77 quilos. Então, eu peguei essa luta faltando 15 dias. Os caras não sei quem e tal. Eu falei assim, rapaz, eu não quero saber. Porque, assim, quem ia lutar era um amigo meu. Só que o amigo meu se machucou. E ele falou assim, Maurício, aqui na Tinogueira, que eu era atleta da Tinogueira depois. Aqui na Tinogueira, o único que eu confio que possa ir lutar e depois eu possa lutar, voltar para a categoria, no evento, é você, que ele confiava. Todo mundo sempre confiou em mim, que eu sempre tive minha palavra. E falou assim, eu falei assim, tá bom, filho, tá bom. E eu fui lá, lutei, ganhei o cinturão, entreguei, eu fui lá e devolvi o cinturão. Eu entreguei para ele. Ele falou, não, o cinturão é assim, o cinturão tá aqui comigo. Então, assim, eu sempre peguei os caras duros. E essa luta foi um cara duro. Então, foi muito significativo que ele me chamou, né, para agradecer pela guerra que foi no público, na casa dele, que foi na casa dele. Quando eu entrei, o pessoal começaram a me vaiar. Falei, meu irmão, eu vou lutar com o cara, não vou lutar com o público. Então, só lamento. E aí foi uma guerra. Então, isso foi muito importante para ele, foi muito importante também para mim. E aconteceu dessa imagem que foi incrível também para mim. Mas essa Maurício, imagem... tu falou... Desculpa, Daniel, essa imagem marca algo que é... Pá, que eu acho que só a luta é que tem, que é... A gente sai na porrada, a gente quase se mata um ao outro, mas no final todo mundo se abraça, no final há um respeito que eu falava, eu até na faculdade cheguei a apresentar um papel sobre isso, das diferenças sociais sobre a luta e o futebol, por exemplo, porque tu não vês, ninguém escuta, ninguém assiste lutador a chamar nomes à mãe do outro lutador. Lutador não cospe no outro lutador, lutador não trata mal, não faz aquelas coisas feias que se vê no futebol. A luta tem um respeito, há um respeito, uma coisa muito íntegra, muito, a gente deu o máximo, tu deste o máximo, obrigado por teres dado o máximo, e essa imagem mostra esse respeito que vocês estão-se ali a abraçar no final da guerra, todos amassados. Sim, porque ali a gente chega um nível de maturidade, a gente chega um nível no esporte que a gente entende que aqui dali um soco é só mais um soco, não é uma agressão. Entende? E a gente entende que aqui dali acabou o nosso trabalho. A gente foi ali, só foi fazer o nosso trabalho e foi executado. Acabou o nosso trabalho, sabe? Ou seja, ali ele foi lutar pelo pão de cada dia dele e eu pelo meu pão de cada dia. Simplesmente isso. Agora, eis a questão quando há aquela conexão, lembra da corpo e alma, daquela junção, do cara se autocontrolar. Então, a luta tem esse poder de fazer isso. Enquanto os outros esportes, os caras não têm essa coisa de contato, né? A luta é muito incrível da maneira que a gente se doa pro colega de treino, pro adversário. A gente dá o nosso corpo pro cara bater. Então, quando isso acontece, né? Terminou ali, olha, o árbitro vem, ele parou, terminou. Poxa, olha, obrigado por a gente ter feito esse show, esse espetáculo, essa guerra,
sabe? Então tem essa coisa da gratidão, do respeito, pô, obrigado. É por isso que eu digo, rapaz, olha, Ian Pascu, que é da Romênia, peguei a luta para lutar com ele, ninguém queria lutar com ele, falei, vem. Fui lutar com o Damis Magulov lá na Sibéria, falei assim, ó, vem. Sabe? E são meus amigos. A gente troca mensagem, entende o que eu estou falando? Então, assim, sou um cara de nome, nome forte. Todo mundo, o pessoal, olha, meu primeiro adversário, até hoje eu falo com ele. Então, assim, é o nosso trabalho. Já aconteceu de eu lutar com um amigo meu, acho que você já deve ter escutado falar, até o Giovanni Diniz, que hoje ele é treinador da Nova União, lá no Rio de Janeiro, com o Dedé Pedreira, treinador de boxe, né? Ele até lutou com o André Fialho. O que aconteceu? Ele era meu amigo, mas a gente teve que lutar. E eu falei assim, rapaz, a gente vai ter que lutar. Ele falou, pô, negão, pô, a gente vai só lutar pelo nosso pão de cada dia. Eu falei assim, tá bom, irmão, a gente vai sair na moca. Depois, acabou, você é meu amigo, continua sendo meu amigo. Lá na luta tu é meu amigo, mas eu vou te bater. Né? E assim aconteceu, né? Porque eu treinava com ele boxe, né? Na Nobre Arte. Eu treinava na Nobre Arte com ele e com o mestre Claudinho com ele. Então eu treinava lá e aconteceu da gente cair no mesmo GP, a gente teve que lutar no GP do Fury Fight. A gente terminou a luta, a gente se abraçou. 15 dias depois ele estava lá na academia, lá na BTT, me dando aula, puxando o plastão para mim, me ajudando. Então tem essa parada, a luta é muito incrível mesmo. Mestrão, tu vem... Eu ganhei dele, ganhei. Recentemente tu esteve aí presente no Fighter com o Bamba, com o Elton Bamba. Bamba, um atleta ali que se mostrou muito resiliente, muito forte. Fala um pouquinho mais aí sobre o futuro desses seus progenitores aí. Eu vou fazer outra pergunta polémica, então. Eu vou meter aqui a fogueira já. Vou-me tirar aqui gasolina para a fogueira já. Eu já testei, pode falar. Sai ou não sai? Rapaz, depende. Peraí. Deixa-me dizer, porque o pessoal está a ouvir, se calhar não vai entender. Até eu fiquei voando aqui. Vamos lá. A luta do Bamba, mas o mestre está a perceber. A luta do Bamba e do Leandro, sai ou não sai? Olha, o Leandro por 2 vezes correu. Eis a questão. A terceira, se houver, provavelmente vai correr. Então essa luta nunca vai acontecer, porque o meu está sempre disponível. O meu está treinado porque deve Entendeu? É só uma questão de sentarmos, aceitar, ver a questão de valores, né? E fechou, acabou. Porque eu sei, fonte exclusiva, o dono do evento quer fazer a luta acontecer. Se isso acontecer, que aconteça o mais breve possível, porque é a novidade. Ó Daniel, tu não tens visto as stories dele nos últimos dias? Não. É que eles pegaram-se no Instagram agora. Rolou? Eles agora... E eu acho bem. Isto até é bom, mestre, porque isto cria interesse do público. Interesse, isso é algo que vai vender, isso é muito bom para o marketing, para trabalhar. Então, isso é bom também. Isso é bom. Mas o meu tá preparado. É só o Leandro aceitar, né? Com todo respeito ao treinador dele, a ele, Leandro, respeito muito. E olha, eu até agradeço a ele, Leandro, e ao pai dele, que inclusive é o treinador dele. Agradeço mesmo por ter tido esse cara, esse atleta, grande atleta que é o Leandro, que é o filho dele, né? Por estar treinando ele, porque ele também tem levado o nome do nosso país para fora também. Então, agradeço, porque é algo que vai agregar a nossa modalidade, a nosso esporte aqui no nosso país, que é que vai crescer. Mas isso também vem uma outra vertente, assim, para a questão, que é, se isso acontecer, top. Mas se não acontecer, a gente também tem 2 atletas. Em vez de ter um, a gente tem 2 atletas em ascensão. E a gente consegue... Não precisa se matarem aqui. Vamos matar o pessoal lá fora. Daniel, uma coisa muito interessante que eu hoje, ao assistir
essa troca de galhardetes deles, que também é própria da idade, porque eles também é própria da idade, que eles são miúdos, são jovens, o ego deles dispara, o pessoal à volta, a testosterona está lá em cima. Está em cima, mas o orgulho. Mas eu acho que dentro do MMA é a primeira vez que eu vejo 2 atletas portugueses a pegarem-se assim. Mas é nesse ponto que eu ia tocar, rapidinho, Maurício. Será que não está faltando isso exatamente para o MMA aqui em Portugal dar o clique? Olha, se for, a gente tá. Vamos fazer mais promoções para que isso se viralize mesmo, né? Por mais que a luta não aconteça, a gente, de alguma maneira, vamos, né? Mas se isso acontecesse, seria ótimo, né? É tal que a primeira sugestão dessa última luta agora que o Bamba, que o Jorge do Fighter me contactou, né? E o Rui também, o primeiro nome que eu dei foi logo do Leandro, sabe? E o segundo nome que eu dei foi do Leandro de novo. E o terceiro do Leandro, mas o pessoal não aceitaram. E na outra vez, quando foi feito um evento aqui no Norte, né? Foi sugerido, olha, o promotor também do evento contactou, não aceitou, né? Por algumas vezes não aceitou. Então, assim, mas se isso acontecer, seria muito bom. Mas é bom também que isso esteja acontecendo. E vamos aproveitar isso, vamos fazer isso acontecer. Não, eu por acaso estava a pensar isso hoje. Eu nunca vi 2 portugueses. E é engraçado que eles são afrodescendentes, mas são portugueses os 2. Pois. Eles são os 2 portugueses. Eu sou muito amigo do Rafa, conheço o Leandro desde miúdo, mas eu também sou muito amigo do Bamba, do pai do Bamba, né? Que o pai do Bamba treinou comigo muitos anos boxe. Então, eu ver isto de fora, para mim, é interessantíssimo, é muito engraçado. Pois é, então é muito interessante, mas é uma luta que seria muito bom, que são, na verdade, são 2 atletas, eu costumo falar, é uma expressão mais vulgar, mas são 2 atletas abusados, são usados, né? Uma forma mais formal, falar mais formal, né? São mais usados, né? Uma forma mais vulgar, são malandros. Então, seria interessante uma luta dessa. Eu gostaria muito de ver essa luta, né? E eu tenho essa luta desenhada na minha cabeça. Eu tenho essa luta desenhada, mas ela dificilmente ela aconteça. Será que vamos ver esta luta no UFC um dia? Olha, se isso acontecer, vai sei lá. É assim, tanto um como o outro, e eu vivo disto, eu mergulho completamente no estudo do desporto e das suas vertentes e até pela minha experiência do período que vivi nos Estados Unidos, em contacto com aquilo tudo, próximo dos eventos do UFC e do pessoal, e eles têm, ambos têm nível para estar no UFC na boa. Tem. Os garotos estão muito bons, mas eu continuo falando assim, porque assim, é muito bom que a gente também possa lapidar mais eles. Porque, assim, apesar de eles serem novos, estarem com cartel, né, bons, né? O meu está com cartel invicto. Porém, lá dentro do UFC, há muitos atletas que podem até ter começado, por exemplo, tá até com um cartel 5-0, um exemplo, né? Só que eles já treinam MMA há 10 anos atrás, há 15 anos. Já estão duro. É uma outra fibra muscular. Entendeu? Então, se a gente puder experimentar mais eles, né? Por aqui, lapidar mais eles, endurecer mais eles. Aqui, não só aqui, mas também eu que, graças a Deus, eu tenho tido armas o suficiente para poder agregar aos meninos. Mas, assim, puder lapidar eles, é bom. Mas, assim, obviamente que eles estão num bom nível. Qual o caminho que tu pensa para os teus atletas pensando aqui na Europa? Seria o KSW, o Cage? Passar por esses eventos? Ou... Eu, sinceramente, os meus atletas, eu não tenho muito interesse em colocar nesse KSW, eu não tenho muito interesse, porque eu sei como é que funciona toda essa jogada também, entendeu? Deles.
sabe? Os eventos russos também, eu sei como é que funciona essa jogada, entendeu? Então, isso eu tenho muita bagagem para me poder orientar os meus alunos, os meus atletas de outra maneira. Eu consigo ir por outros meios, né? Eu consigo dar aqui, eu consigo manipular por outros meios, porque eu tenho muito conhecimento, sabe? Mestre, mas o mestre trabalha com algum promotor, entrega o management a alguém, ou é o mestre que faz diretamente? Aqui na Europa sou eu que estou tratando deles, né? Mas para outros continentes e para outros eventos, inclusive é o caso do Bamba, né? Está sendo agora agenciado, né? Pelo Matheus Aquino, que ele trabalha na mesma empresa do Pedro Faustino e do Joinha. Ok. Pois. É um empresário do Patrick e do Patrício, que é onde também, que é um amigo meu, o Matheus, que é empresário do Patrick e do Patrício, que é meu amigo das antigas. Então, assim, é um cara que eu já convivo, já sei. Então, eu preferi pôr na mão dele, por mais que pense assim, mas pede porcentagem, eu não quero saber, desde que projete meu atleta, desde que consiga ajudar o meu atleta, faça a carreira dele e que ele despenque mesmo, sabe? Ele crescendo, eu cresço também. Exatamente. Mas já que falámos de redes sociais e de toda a importância que as redes sociais têm e que estão a ter neste caso, porque eles mandam bocas um ao outro e isto viraliza, isto salta. Mas já que falámos das redes sociais, vou pôr aqui um bocadinho mais de gasolina ainda, que é, mestre, nas redes sociais a gente vê muita verdade, mas também vê muito gajo de mentira, mano. Tem muito mentiroso, meu irmão. Tem muito falastrão. Mas esses falastrão aí, rapaz, ainda bem que eles ao menos falam, já que eles não conseguem lutar. Publicidade, propaganda, tudo. Falar, todo mundo fala, meu irmão. Meu Deus do céu, é complicado. Estamos num período de crescimento do MMA em Portugal. Sim, a gente está num período, graças a Deus, os promotores têm apostado, por mais que aqui no Norte não tenha tido eventos, eu tenho até um projeto para um evento, porém aqui os apoios não tem, é zero, então assim, estive em busca aí de apoio aí para ajudar a fazer acontecer um evento que eu já tenho pronto, mas aí vamos esperar um pouquinho para as coisas ser feitas com segurança e ficar uma coisa bonita também, né? Então, assim, mas eu acredito que se o pessoal lá do Sul continuar trabalhando, a gente vai continuar crescendo, né? Exatamente. Chuta, Daniel. Eu acho que falar um pouquinho do futuro, como tu se vê aí, a tua equipe aí no futuro, quer expandir aí a academia, abrir novas sedes aqui na Baixada ou não? Vai se manter aí único e exclusivo a sede? Não, eu não tenho exclusividade. O meu objetivo realmente é abrir uma sede, uma filial em Lisboa. Esse é o meu objetivo, né? Eu tô lutando para isso. O meu objetivo, na verdade, é isso: é abrir algumas outras academias, pelo menos mais umas 3 academias, né? E pôr os treinadores mesmo, né? Para poder fazer mesmo acontecer, fazer bons atletas. E é isso, meu irmão. Aqui eu não sou limitado só a nenhuma coisa, não. Se eu puder fazer crescer a parada, puder agregar mais alunos, mais atletas, né? Poder agregar mais coisas para a vida das pessoas, mais alunos que queiram mudar de vida, já sabe, né? A gente sabe que esse aqui é o esporte que muda muito, né? A gente tem um caso aqui, eu tenho um atleta aqui também, é até o João Borges, né? O Chosso também, é um cara aguerrido, né? Que foi Pois é, então um cara... Guerreiro mesmo. Pois é, muito. Um cara que, inclusive, essa última luta dele, rapaz, ele ganhou a luta, mas deram a luta para o adversário, achei muito injusto. Mas, assim, ele também saiu saiu de meios, né, errados e, assim, graças a Deus agora tá direitinho. Sabe como é que a gente aqui no Norte chama quando os miúdos são assim rebeldes e irreverentes? Gaiato. Gaiato.
É gaiato. Pois é, ele é assim. Mas, olha, graças a Deus, é um bom moço. Tem alguma atleta feminina, mestrão? Olha, rapaz, aqui eu não tenho ainda, rapaz, aqui eu não tenho ainda, mas eu gostaria muito porque aqui na Europa necessita-se muito de meninas. Então até tem no Brasil, né, tem um pessoal no Brasil também que quer até que eu agencie, que mexa também com a carreira deles por aqui. E eu até consigo, porém, é aquela dificuldade de custo, né? É custo muito grande trazer uma atleta de lá para cá, então tem muito disso. Né? Mas eu gostaria muito de ter de ter atletas femininas também, porque eu particularmente, eu adoro ver lutas de mulheres, que são luta muito técnica, né? Então, e é muito movimentada e muito técnica. Eu gosto muito de ver lutas femininas. Mas mudando aqui assim um bocado radical de assunto, até porque eu vi ontem, acho que foi ontem que vi anunciado num daqueles shows novos, aqueles shows de youtubers contra boxe, youtubers no boxe, vi anunciado o Minotauro contra um influenciador, o Tadala, o cara que o Minotauro vai jogar num daqueles shows, Daniel, que tu me falaste. Deve ser do Showtime. O Fight Music Show. Isso. Como é que o mestre vê isso? O mestre gosta, não gosta, aprova? Não gosto disso. Não gosto disso, que isso para mim é até uma covardia. Covardia que o cara passou a vida toda lutando e vai bater num cara que mal sabe dar um jab direto, meu irmão. Entendeu? E assim, aí alguns youtubers que tá tendo até uma boa ascensão, mas também eles abdicaram de muitas coisas e agora estão treinando de verdade. Aí tu tem que levar mesmo a sério. Mas assim, os caras agora estão trabalhando, jogando, né, fazendo essa jogada, isso tudo é questão de marketing, questão mesmo de La Platita, money. Então, se chegar a me oferecer, eu também vou. Já adiantou, tio. Ô, mestre, então, se chegar à sua... tem que lutar... Como é que é? Pô, se tiver que lutar, quanto? Olha, vamos embora. Então, assim, basicamente, assim, eu não tenho essa questão. Olha, tem até um amigo meu, o Leandro Apolo, ele luta até no octagon. Esses dias eu vi um vídeo dele fazendo briga de travesseiro. Eu falei, rapaz, tem juízo, cara. Briga de travesseiro, meu irmão. Mas pronto, olha, os caras devem pagar bem para o cara fazer aquilo. Ó, mestre, e se vier aqueles contratos, que os americanos é que fazem muito, aqueles contratos que é ao quarto assalto tens que pôr um joelho no chão e depois ao oitavo tens que dar um mergulho, mas $300 mil. Como é que é? Como é que é? Pai, $300 mil resolve muita coisa, rapaz. $300 mil já resolve muita coisa, rapaz. Resolve muito problema, rapaz. Dá para deixar o ego de lado fácil, né? Rapaz, eu não sei nem o que é ego com 300 mil. Mas é isso. Mas olha, então o pessoal está fazendo esse tipo de marketing e também é bom também que de alguma maneira promove também a luta, né? Exatamente. Aí dentro da Black Belt, nunca pensou em pôr os meninos a lutar de kimono, as competições de kimono? Não, eu pus agora, no início do ano comecei já a pôr, né, o pessoal, né, mas o meu objetivo é também, né, ter uma equipe de kimono forte para poder rodar. Uma das coisas, o mais complicado é que aqui também eu sou treinador de tudo, então eu tenho que gerir tudo. Então, imagina, todo final de semana eu tenho uma competição. Aí não dá, eu não vivo. Aí, meu Deus. Aí eu vou ter que nocautear eles aqui para que eles não vá lutar. Entendeu? O jiu-jitsu é o desporto que mais cresce em Portugal, o jiu-jitsu. Sim. Mas assim, eu também estou com os projetos assim também, porque eu tenho uns contatos e estou agora fornecendo agora também material, né, de academias com alugas, já tudo. Então, eu estou fazendo isso também. Então, assim, tem muitas coisas, tem muitos projetos assim que eu ando a cabeça da gente, né? O homem que ele está sempre
vendo coisa. Então, a gente está sempre trabalhando, né? Exatamente. Então, mestre, então conta aí para nós um episódio, uma história de humor que a luta tenha proporcionado, que o balneário tenha dado, qualquer coisa, qualquer episódio. Rapaz, a coisa mais ridícula que me aconteceu, na verdade, foi... Morava eu e o Toquinho, a gente era amigos, a gente morou durante 6 anos. Não, mais 6 ou 7 anos. E conosco, sempre precisava de ficar, então a gente começou a deixar ele ficar aí na nossa casa. Um amigo, ele é pequenino, só que ele ajudava muita gente, fazia plastron e tal. Rapaz, mas ele pegava tudo da gente. E certo dia a gente treinou, tal, foi pro balneário. Quando chegou lá, a gente tirou a roupa, tal, tava tomando banho. Daqui a pouco ele tirou a roupa, ele tava usando a cueca do Toquinho, cara, amarrada com laço assim, ó. Pô, meu irmão, pra quê? O Toquinho olhou o ferro das unhas. Assim, o ferro das unhas, isso é minha cueca. Eu falei, de que isso, cara? O cara tá apaixonado por você, irmão. Então, foi uma parada muito incrível disso, cara. Por isso é que o Toquinho esteve aqui há pouco tempo na academia. Teve aqui, eu levei ele, eu fechei uma luta para ele lá no um evento que eu lutei agora, meu Deus do céu, como é que é o nome do evento? Eu lutei também, no ano anterior eu tinha lutado, no ano retrasado eu lutei, Kings, uma coisa assim, lá em França. Fiz a luta principal, né? Ganhei também. E eu levei, então ele veio para cá, ficou uma semana aqui comigo, mas a gente está sempre falando também, né? A gente está sempre se comunicando. Mas foi muito engraçado esse episódio lá no balneário. E a história de vida do Toquinho é impressionante também. A história dele, meu irmão, olha, é um livro também, é um filme também. A forma como ele, infelizmente, sai do UFC, né? Acho que foi um pouco injusto, não foi? Rapaz, foi porque muitos caras ali já fazem muita asneira. Mas também ele abusou um pouco. Ele não teve um autocontrole em algumas lutas e se emocionou demais, segurou muito a posição. E ele foi até advertido. E quando ele foi expulso do UFC, eu estava lá do lado dele, estava no corner dele. Eu estava no canto. Sabe? Foi lá no UFC São Paulo, no UFC Barueri. Ele lutou até com o Mike Peace. Né? Então, assim, mas ele não era para os caras ter colocado ele para fora, não, mas foi muito injusto mesmo, na verdade. Mestre, projetos agora, o que é que vai ter agora em breve? Olha, como é? Olha, agora estou esperando agora a resposta, que eu estou terminando de fechar agora algumas lutas agora dos atletas aqui, né? Novamente, né? Esse é o meu projeto. O meu projeto agora é me alicerçar mais ainda aqui, né? Nessa academia, para que eu possa ter condições de abrir uma filial em Lisboa. Meu objetivo é Lisboa. Estou focado em Lisboa, meu. Daniel. Estou focado em Lisboa. Estou focado em Lisboa. Não sei MMA, mas estão aqui. Estou focado em Lisboa e eu tenho boas ideias, né? Eu tenho um projeto também para atletas também. Então, assim, tenho bons projetos, né? A questão mesmo é mesmo apoio, que não tem. E sozinho também eu não consigo. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, sozinho eu não vou me arriscar em fazer as coisas, sendo que eu não vá cumprir com a minha palavra. Não. Então, prefiro ir aos pouquinhos, né? Devagarinho. Sim. É isso mesmo. Mestre, só dizer quais são as redes sociais da academia e onde é o local, que é para o pessoal ir lá experimentar. Perfeito. Olha, pessoal, aqui a minha academia fica situada aqui na Ariosa, né? É centro mesmo do Porto, né? Uma academia bem diversificada, tem tanto a parte de luta quanto a parte de musculação, tem o personal trainer. Então, assim, os treinos aqui, vocês podem dar uma verificada nas redes sociais. Tem o Instagram da academia, que é o Black Belt Oficial, ou só Black Belt, tem os dois, são dois Instagram que eu vou gerir os dois, mas se não, pode me chamar no meu Instagram pessoal, Maurício Reis MMA,
pode chamar lá, que eu vou estar sempre passando informações, me comunicando, respondendo todo o pessoal. Olha, agradeço de coração, vai ser muito bem recebido aqui. Aqui, se não respeitar vocês quando chegarem, eu faço com que eles respeitem vocês. Boa. Então é isso. Como é que é? Fechas aí? Fecho, como sempre, com muito orgulho, muita gratidão, uma grande conversa, prazer enorme conhecer a tua história e, estamos aqui à disposição para ajudar a fazer o desporto de combate crescer ainda mais, pelo menos com o que nós temos, um telemóvel, um microfone, nossa câmera e nossa disposição. Exatamente, e pessoal, não se esqueçam, sigam a Black Belt, sigam o Mestre Maurício, e aqui sobre as nossas redes sociais todas, já sabem, YouTube, C, primeiro, como o Daniel está a fazer, C, curta, comenta e compartilhe. Temos que fazer um post disto, ó Daniel, C. Vamos fazer o C. C. E depois, os Reis Sem Trono está Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, não há desculpa para não seguir, para comentar, para partilhar e, claro, para apoiar os atletas nacionais. Esportes de combate em língua oficial portuguesa, vamos nos unir todos, porque a língua oficial portuguesa é um império gigante pelo mundo todo. Pessoal, muito obrigado. Mestre, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês pela disponibilidade, por poder falar sobre a nossa arte, sobre o nosso esporte, sobre o que a gente acredita, sobre o nosso sonho. Obrigado a vocês, um grande trabalho de vocês. Agradeço de todo o meu coração, tá? Fica com Deus, meu irmão. Obrigado, mestrão. Pessoal, façam um favor de ser felizes. Valeu. Vai lá.